Socorro, tô tendo uma crise de ansiedade. E agora, o que eu faço? Lu, me ajuda! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Psicopapo, um canal que tem como objetivo te ajudar a compreender suas emoções para que você possa gerenciá-las melhor e dominar sua ansiedade ao invés de ser dominado por ela. Eu sou Luana Vieira, psicóloga especialista em psicologia analítica, e eu espero que aqui você encontre palavras de conforto para os momentos mais difíceis. E hoje eu tô aqui para te ajudar para quando você estiver dentro de uma crise de ansiedade. Mas antes da gente falar sobre o que fazer numa crise de ansiedade, eu te convido a me seguir lá no meu Instagram, @psi.luanavieira. Lá eu tenho conteúdo todos os dias de uma forma leve, descontraída, para te ajudar também a compreender um pouco mais as suas emoções. E se você acha que esse conteúdo é importante, já curte aqui, se inscreve no canal, clica aqui no sininho para ficar por dentro sempre que tiver uma novidade. E vamos ajudar a esse mundo ser um mundo mais acolhedor. Quanto mais pessoas souberem de como funcionam as emoções, de como lidar com as suas emoções, mais acolhedor será o mundo. Então aproveite para compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que sofrem de ansiedade também e que uma palavra de acolhimento iria ajudar muito nesse momento. Se você já leu meu e-book, o Guia Definitivo da Ansiedade para Pessoas Ocupadas, você sabe que a ansiedade ela traz sintomas físicos e sintomas psicológicos também. Isso porque corpo e alma são duas faces de um mesmo elemento. Quando a nossa alma adoece, o corpo adoece junto. E aí surgem todas essas dores da alma, como eu costumo chamar, a ansiedade, a depressão, a baixa estima, a dependência emocional, crises de pânico. Tudo isso são formas da nossa alma nos apontar uma dor que precisa ser curada. A ansiedade, então, ela não está aqui só para atrapalhar as nossas vidas, ela está aqui para nos mostrar um novo caminho para a gente conseguir viver uma vida mais saudável e mais verdadeira com nós mesmos. A ansiedade, ela não é uma doença, ela é uma emoção assim como qualquer outra, assim como a felicidade, a tristeza, a raiva, o medo. O que acontece é, quando a nossa ansiedade está num nível muito mais alto, nós podemos desenvolver uma ansiedade patológica, e aí sim, a ansiedade vira um problema. Mas não necessariamente ela é um problema em si. As crises de ansiedade, elas acontecem quando esse nível de ansiedade está muito alto, e aí você tem um gatilho emocional que faz com que essa crise desperte. E a ansiedade nada mais é do que o nosso sistema de alarme do corpo, quando ele identifica um perigo lá no futuro, e então o corpo ele se prepara para duas reações: fugir ou atacar. Então o nosso corpo ele começa a ser bombardeado por hormônios e reações químicas para colocar você dentro dessas duas ações, para quando aquele perigo que está lá na frente surgir, você conseguir lidar com ele da melhor forma possível. E a ansiedade, ela desperta os sintomas do medo. A diferença entre o medo e a ansiedade é que a ansiedade é antes desse perigo acontecer e o medo acontece quando o perigo está diante de você. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação do dia a dia. Você está andando por uma rua escura, tarde da noite, só tem você ali e você está ali andando. E então aparece uma pessoa alta, com capuz assim pra dentro, andando com as mãos no bolso, aparentemente com alguma coisa aqui no bolso escondida, correndo rápido na sua direção. Na hora, imediatamente, o seu corpo já vai ligar o sistema de alarme. Opa, eu posso ser assaltado. Você ainda não foi assaltado, há uma grande possibilidade de que você seja. Então o seu corpo já te joga nessa situação de, putz, se eu for assaltado, eu vou ter que reagir. Então na hora o seu coração já dispara, a sua respiração fica acelerada, tudo isso para preparar o seu corpo ou para você correr, ou para você ir lá e atacar essa pessoa, esse potencial perigo. Antes mesmo disso acontecer, o seu corpo se prepara para esse tipo de reação. O medo aconteceria quando, por exemplo, você fosse abordado e essa pessoa falasse, isso é um assalto. Ali a reação já não é mais a ansiedade, ela é o medo. Ficou clara a diferença? Bom, se vocês ainda tiverem ficado com um pouquinho de dúvida, é só colocar aqui no comentário, eu vou ter todo o prazer do mundo de vir conversar com vocês por aqui, tá certo? Bem, então, deu para entender que a ansiedade
de ataque ou fuga. E então o nosso corpo entra num estado de preparação para essa reação, e isso faz, dependendo do nível, com que algumas pessoas tenham a tal da crise de ansiedade. Nessa crise, a respiração fica ofegante, porque como nós vimos, essa respiração ofegante vai fazer com que o coração acelere para que ele possa bombear mais sangue para o corpo, então para oxigenar mais o cérebro. Então você vai ter sensação de tontura, né, de falta de ar por conta dessa aceleração da respiração. O seu sangue ele vai se concentrar nas principais partes do corpo que você vai precisar para correr ou para atacar. Então, por exemplo, principalmente na parte das coxas, para dar tração para você correr. As mãos, o sangue sai um pouco das mãos, então tem essa sensação de mãos formigando, mãos geladas, suor frio. Tudo isso é reação do medo, da preparação para você enfrentar aquele problema. Isso são as reações físicas. A reação psicológica, o seu cérebro está focado no perigo. Vamos falar da ansiedade, né? Por mais que não exista um problema ali, existem muitos gatilhos, né? Cada pessoa tem um gatilho diferente da ansiedade. Mas, por exemplo, você pode estar em casa, sentado no sofá, relaxado num domingo, tomando uma cerveja tranquilamente, e então, do nada, você começa a ter uma respiração ofegante, você faz a hiperventilação, né, que é essa respiração curtinha e rápida, né? E aí você começa a ter uma crise de ansiedade. Esse do nada, né, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre essas crises do nada, eu falo mais especificamente sobre a vontade de chorar sem motivo, mas sempre há um motivo, seja para a vontade de chorar, seja para as crises de ansiedade. E por mais que a gente não consiga reconhecer qual é esse motivo, existe sempre um gatilho. E o gatilho não necessariamente é uma situação, o gatilho pode ser um pensamento. Um pensamento que foi tão rápido quanto veio, e você nem prestou atenção nele, mas foi suficiente para desencadear uma reação de medo no seu corpo. E para você entrar numa crise, e você ter uma crise forte de ansiedade em casa, sem nada estar acontecendo. O nosso inconsciente, assim como o nosso cérebro, ele é atemporal. Isso significa que para o nosso inconsciente não existe presente, passado e futuro. Quando você lembra uma memória, por exemplo, uma memória feliz, você não vai lembrar de como foi a felicidade. Você vai sentir a felicidade. Se você fecha os olhos e lembra daquele momento mais gostoso que você viveu com aquela pessoa que você ama, o sorriso que você vai ter quando lembrar é um sorriso verdadeiro. Você vai sentir felicidade naquele momento. Assim também as lembranças ruins. Se você lembra de algo ruim, você vai sentir a tristeza. Você não vai lembrar de como foi sentir a tristeza naquele momento. É claro, com intensidades diferentes do que quando aconteceu. Mas isso nos mostra de que o nosso inconsciente ele é atemporal. Não importa se foi presente, passado ou futuro. Ele vivencia e ele sente tudo no presente. Por mais que sua cabeça esteja no futuro ou no passado, ele sente no presente. E isso faz com que no momento de crise de ansiedade, a nossa cabeça também fique cheia de pensamentos muito negativos e pensamentos focados no futuro, nas piores possibilidades do futuro. Porque como nós vimos, é uma forma do nosso cérebro de nos proteger. Mas nem sempre, quando essa ansiedade é patológica, nem sempre esse problema é um problema que realmente tem potencial de acontecer. Às vezes ele vai falar de um trauma que a pessoa viveu ou alguma angústia muito grande que ela não está conseguindo lidar, e aquele pequeno gatilho é suficiente para desestabilizar essa pessoa. Então, ela vai focar em um futuro muito desastroso. Ela vai ter a sensação de que tudo vai dar muito ruim, não importa o que ela faça, não importa o que aconteça, as consequências vão ser extremamente graves e severas. Normalmente, um problema que para a pessoa seria desse tamanho, dentro de um quadro de ansiedade, fica desse tamanho. Ela amplifica muitos problemas, porque ela tem uma carga afetiva muito maior. E da mesma forma, também ela foca nos momentos de fracasso. Da mesma forma, também ela tem um pensamento de ficar presa nas memórias doloridas, nas memórias de fracasso, de perda que ela teve no passado, porque o nosso cérebro entende que é o momento de lembrar de quando as coisas deram ruim, para a gente evitar fazer aquilo que ficou ruim,
para a gente fazer de um novo jeito que seja melhor. Só que na ansiedade a gente perde essa noção e a gente fica imerso ali dentro daquela ruminação de sentimentos ruins. A crise de ansiedade, em geral, bem por cima, assim, falando bem rapidinho aqui para vocês, que daria para ficar horas falando sobre isso, ela traz essas duas vertentes, ela traz sintomas físicos e sintomas psicológicos. Fora a questão do desamparo, do medo, do pavor, algumas pessoas têm medo de perder o controle, medo de não conseguir voltar depois desses pensamentos. E esses medos que ela sente são reais. Por mais que o gatilho da preocupação, do medo, da ansiedade que ela tenha tido, não tenha força para ter tudo isso, para aquela pessoa, ela sente. E ela sente muito no corpo dela. É como se ela estivesse com os nervos à flor da pele. E ninguém escolhe ter ansiedade ou não. A ansiedade não é uma escolha, ela é automática. A pessoa não tem controle de quando aquele gatilho é ativado, mas ela pode ter uma consciência daquele momento para lidar com aquele momento de uma forma melhor e diminuir o sofrimento. Dentro da terapia, nós vamos trabalhando técnicas e estratégias para lidar com aquela crise pontual quando ela acontece e também mecanismos para a gente conseguindo lidar melhor sempre que aparecer, até aquilo não virar um grande problema e ela conseguir lidar com a ansiedade normalmente no dia a dia dela. Isso é um processo que não é rápido, não é fácil, é um processo que leva muito tempo e muita análise. Então, se você tem ansiedade, não espere resolver sua crise de ansiedade da noite para o dia. É a experiência que vai levando à maestria. Quanto mais você aprender a lidar com a sua ansiedade, quanto mais você manejar a sua ansiedade, mais experiente você vai ficando e essa experiência vai te dando resiliência para lidar com ela melhor, até que você consiga dominar a sua ansiedade ao invés de ser dominado por ela. E, normalmente, quando há essas crises de ansiedade, a ansiedade já está no nível muito elevado e é muito difícil a pessoa conseguir lidar com essas crises de ansiedade sozinha. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para você lidar com a sua crise de ansiedade, mas não se esqueça de que se você não estiver conseguindo lidar com essas crises no seu dia a dia, se você sentir que está perdendo o controle, procure uma ajuda profissional. Não espere os níveis de ansiedade ficar cada vez maior para você procurar ajuda. A terapia está aqui para te ajudar a desenvolver recursos internos para que você lide com as adversidades da vida de uma forma mais leve. Eu ouvi uma vez uma paciente e eu achei assim, de muita sabedoria, quando ela fala que o sonho dela é conseguir lidar com os problemas sem sentir que vai entrar em colapso toda vez que eles aparecerem. E o papel da terapia é te ajudar a chegar nesse ponto de lidar com naturalidade com os problemas da vida. Você não precisa estar em surto para isso, tá bem? Claro, se você já tiver esse nível de ansiedade, nós estamos aqui também para te ajudar a passar por isso. Então, Lu, o que eu faço quando estou no meio de uma crise de ansiedade? Primeiro de tudo, quando você identificar que você está entrando numa crise de ansiedade, não tente evitá-la. A partir do momento onde ela começou, você vai precisar ajudar o seu corpo a passar por ela da melhor forma possível. A ansiedade, ela é como areia movediça. Quanto mais você tenta evitar, quanto mais você tenta lutar contra, mais você vai se afundando na areia movediça da sua ansiedade e mais sufocante vai ser. Então entenda que você vai ter que trabalhar com a ansiedade. Não adianta ignorar, não adianta fingir que nada está acontecendo, não adianta tentar colocar alguma coisa para ocupar a sua mente, não adianta. Você pode até conseguir calar a sua ansiedade naquele momento, mas quando você passar por ansiedade lá na frente, e você vai passar porque a ansiedade é natural, a sua ansiedade vai cobrar juros e vai ficar cada vez mais intensa. E as crises vão ficar cada vez mais difíceis de superar. Então não ignore a crise de ansiedade quando ela aparecer. Aprenda a lidar com ela, certo? Ok. Bom, então quando eu falo para aceitar a sua crise de ansiedade, não estou falando para você se entregar a ela e deixar ser dominado pela crise de ansiedade e entrar naquele desespero todo. Não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário. É você perceber-se ansioso e perceber que agora você vai ter que dar atenção para isso. De uma forma diferente, você vai ter que dar atenção para o manejo da ansiedade, não para o que a
ansiedade está dizendo? Que provavelmente ela vai estar dizendo que você não consegue, que você é incapaz, que vai dar tudo errado. Primeira coisa que você tem que fazer é parar tudo que você estiver fazendo e falar para si mesmo, certo? Vamos passar por essa ansiedade. E a ansiedade ela vai passar, assim como já passou todas as outras crises que você teve. O nosso corpo ele não consegue ficar nesse pico de energia por muito tempo. Ela tem uma média de 15 a 20 minutos no máximo que uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela dura. Porque o nosso corpo não consegue sustentar esse nível de adrenalina, esse nível de hormônios no corpo. Então ele vai passar. A ansiedade ela é muito ruim, ela é muito desgastante, mas ela não é letal. Ninguém morre por ansiedade, por crise de ansiedade. Você vai conseguir passar por ela. Aceitar a ansiedade não é se entregar para ela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudar o seu corpo a retomar a consciência. A respiração ofegante, que é essa hiperventilação, é o que vai continuar dando combustível para os pensamentos voarem, para o seu corpo ficar cada vez mais ansioso. Então vamos tentar começar pela respiração. Existem várias técnicas diferentes, várias técnicas de manejo de crise, de técnicas de respiração. Eu vou passar aqui uma das que eu acho mais simples, né? Inclusive se você souber meditar, esse é o melhor momento para você fazer meditação. Mas se você não é nenhum guru da meditação, não tem problema, estou aqui para te ajudar também. Existe uma respiração que é muito simples, que é a que eu gosto sempre de começar os tratamentos com ela, que é a respiração em 4 tempos. Você vai puxar o ar em 4 tempos, segurar em 4 e soltar em 4 tempos. Simples assim. Vamos juntos? Porque o seu instinto natural é respirar muito rápido, porque o seu corpo entende que você precisa reagir. Então, ele está com a respiração muito rápida para o coração bater mais rápido. Vai ser muito difícil a primeira tentativa. Então, tente uma segunda, tente uma terceira. Você vai ver que aos poucos você vai conseguindo controlar e vai ficando mais fácil controlar a respiração. Lu, mas precisa ser 4, eu não estou conseguindo, dói muito, né? Essa angústia. Não estou conseguindo 4 tempos. Tudo bem, o número não importa. Faça com 2, depois aumente para 3, aumente para 4 e veja o quanto você consegue. O importante não é o número. O importante é você conseguir puxar a respiração, segurar e soltar. Tudo num período, né? Você soltar a respiração mais do que você puxar a respiração. Existem várias outras técnicas com números diferentes, segura tanto, puxa tanto, solta tanto, mas eu acho que no momento de crise, né, quando você está ali muito desestabilizado, quanto mais a gente facilitar, melhor, né? Então veja se funciona para você essa estratégia. Eu vou trazer mais dicas aqui no canal de outras técnicas para você lidar com a sua ansiedade também, mas em geral essa técnica de respiração vai te ajudar a voltar ao seu corpo. Seus pensamentos ainda vão estar acelerados e é muito importante ali que você tente minimamente identificar qual foi o gatilho que te deixou tão ansioso assim. Mas não é o momento de se preocupar com eles agora. Na crise de ansiedade, lembra que nós falamos sobre a intensidade do problema? Você vai estar vendo os problemas numa intensidade muito maior do que eles realmente têm. Então, fale para si mesmo, converse com você mesmo. Entendo que há um problema aqui, mas eu vou olhar para isso quando eu estiver mais calmo. E guarde aquele pensamento para você olhar para ele depois. Dentro da ansiedade, você vai estar extremamente contaminado com todas as reações mais primitivas, as emoções mais primitivas do seu corpo, e você não vai conseguir chegar numa resolução ideal para aquele problema. Ali, na crise, não é o momento de pensar. Ali é o momento de cuidar de si, certo? Não ignore completamente. Tente, com essa respiração, você vai tentar trazer o seu corpo mais para a consciência. Continue agindo.
trabalhando, continue trabalhando, mas num ritmo diferente. Diminua o ritmo, procure, é uma tarefa que seja mais simples de fazer, ou saia para dar uma volta, para gastar aquela energia remanescente. Não tente ignorar. O seu corpo acumulou aquela energia e você precisa colocar isso em algum lugar. Tente colocar isso de forma produtiva, sem ser para retroalimentar essa crise de ansiedade. Certo? Então, essas são algumas poucas dicas para a crise de ansiedade. Existem muito mais do que isso. E se você já leu meu e-book, sabe que controlar a crise não é tratar a ansiedade. A ansiedade está aqui para nos mostrar uma ferida da alma que precisa ser olhada. E se você não olhar para essa ferida, ela vai cobrar juros e vai voltar lá na frente e você não vai conseguir se curar da ansiedade. Então é importante você cuidar do corpo e da alma. É importante você conseguir lidar com as suas crises de ansiedade quando elas aparecem, mas também aprender a olhar para essas ansiedades depois, para pensar sobre elas e tentar escutar a dor dessa ansiedade, escutar o que ela está querendo te trazer. Fez sentido para você? Bom, se esse conteúdo te ajudou, curte aqui, aproveita e já compartilha com aquele amigo que você sabe que também tem ansiedade, que vai poder ajudar muito esse conteúdo